Salve, salve pessoal, muito boa tarde, eu sou Guilherme Colucci, venho lá da Rádio Gazeta para apresentar aqui o Gazeta Esportiva primeira edição, sempre um prazer, sempre uma honra, começando agora 12h30 para retratar tudo dos 4 gigantes paulistas, falar um pouco também aí de Campeonato Brasileiro, afinal de contas a rodada foi cheia, teve bastante coisa, por isso nem vou fazer muitas apresentações, sem mais delongas. Theo, prazer, boa tarde, é uma honra, tudo bem? Como foi o final de semana? Tudo numa só já. Fala, Gui, tudo bem? Oi, Má. Oi. Um oi aí especial para todo mundo que está acompanhando a gente. Final de semana agitado, né? Teve clássico. Verdade. E estamos aí para comentar hoje. Vivões e vivendo, né? Comentar e cornetar. Cornetar também é bom, né? Faz parte. E aí, Má, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como foi fim de... Foi tranquilo, foi bom. Boa, né? Assistindo os jogos aí do final de semana, foi tudo bem. E você que assistiu o jogo, pode comentar com a gente, hein? Gazeta Esportiva no Facebook é o caminho. Você faz a live conosco, a gente vai comentando aí em cima dos seus comentários e, obviamente, a gente vai começar falando do clássico, mas primeiro, gazetesportiva.com, o maior e melhor portal de notícias esportivas do Brasil. Se você não acessar, vai acabar perdendo alguma coisa, inclusive a nossa enquete, que é sobre o clássico e focaliza o São Paulo. Ó, derrota no clássico pode influenciar o resultado na Copa... derrota no clássico pode influenciar o resultado do São Paulo na Copa do Brasil? Sim ou não? E aí, Telzinho, sim ou não? O que você acha? Então, eu acho que abala sim o São Paulo para esse jogo contra o Bahia, muito por conta também do resultado da ida, né? 1-0 no Morumbi. O São Paulo vai ter que fazer no mínimo um gol, coisa que não tem sido muito simples. A gente vai comentar a respeito disso já já. E o jogo é fora de casa, depois de mais uma derrota para o Corinthians, né? Já perdeu a final do Paulista, agora volta a perder em Itaquera, nunca continua aí com um tabu. A seca, né? Lá em Itaquera e chega meio estremecido pro jogo contra o Bahia. E aquela coisa, né, Má? Porque o desempenho também não empolga. Então, vamos supor, o Corinthians ganhou de 1-0, mas o São Paulo jogou muita bola. Perdeu pro Bahia, mas o São Paulo jogou muita bola. Não tá sendo Mas assim, não é né? isso que vem acontecendo, Exato. né? Não tá encaixando. O time do Cuca aí passando, acho que pelo pior momento desde que ele assumiu, né? São 3 jogos sem fazer gol. Um empate, né, contra o Bahia e 2 derrotas. Uma contra o Bahia na Copa do Brasil e agora contra o Corinthians de novo. Lá em Itaquera não vence de jeito nenhum lá. E respondendo a enquete, né, eu acho que influencia, abala bastante. E como eu tinha dito na semana passada, eu tinha falado que o São Paulo não ia passar pelo Bahia, agora mais ainda. Acho que não faz nem um gol e nem 2, né? Um gol vai para os pênaltis e 2 de diferença aí consegue passar direto. E aí, sobretudo no aspecto psicológico, né? São Paulo confiando muito nos meninos da base, poxa, empata com o Bahia, aí depois perde pro Bahia no jogo de ida em casa, aí perde pro Corinthians e tem que jogar a vida contra o Bahia para não ser eliminado do segundo ou terceiro mata-mata do ano, sendo que já tá no meio do ano, estamos no meio do ano ainda, né? São Paulo acabou de entrar na Copa do Brasil, já tá espichando para fora. Tinha acabado de entrar na Libertadores, já espichou para fora. Tá complicada essa situação de São Paulo. Você pode votar no gazetesportiva.com o que você acha, se sim ou não influencia a derrota no clássico, porque agora, neste momento, a gente vai focalizando o clássico, enquanto isso você vai comentando aí na nossa live. Gui, Gazeta Esportiva. Como é que fala? Interromper um pouquinho. A galera já tá respondendo. Eu queria só dar uma passadinha aqui, porque daí a gente já fala do clássico, né? Manda bala. Aí vai que eu perco o comentário de alguém aqui, né? O Daniel falando vai Corinthians, o Marcos também. Aí, ó, o Fábio Casagrande falando, o São Paulo não ganha quarta-feira. E vai ter provocação de monte, vai ter um monte aqui. Clássico. Ó, o Marcos Felipe falando sim pra nossa enquete, sim, ou seja, influencia. A derrota vai influenciar? Vai. Aí o Thiago também, sim, São Paulo não ganha nunca. Nossa. Então a galera já tá respondendo a nossa enquete aqui. O tanto quanto céticos, né? O tanto quanto pessimistas. Theo, sobre o clássico, hein? Pedrinho, gol aos 6 minutos, Corinthians 1, São Paulo 0. E aí, opiniões gerais, apontamentos? O gol foi muito importante pro Corinthians ali, né? Porque, acima de tudo, o Corinthians é um time que sabe jogar com esse resultado de 1-0, né? Com essa vantagem no placar. Enfim, faz o gol, consegue se segurar atrás, fechadinho, não dá espaço pro time
pro time adversário. E é uma característica dos times do Carille, de fato, sempre foi, né? O São Paulo cometeu esse erro aí, deu essa brecha pro Timão e acabou pagando o pato. Agora... Pagando o pato literalmente. Literalmente tá pagando o pato. Tá pagando caro ainda. Mas enfim, eu não sei o que acontece com o São Paulo lá em Itaquera. Parece que o São Paulo ataca numa ladeira. Vai te dizer, tem que escalar mais, o morro, né? Para né? chegar no gol do Cássio lá, é incrível. Não consegue, enfim, desarrumar a defesa do Corinthians, não consegue apresentar diferentes formas para tentar atacar, tentar levar perigo ao gol. Geralmente é um chute de fora da área aqui, uma bola alçada na área ali, e o São Paulo não consegue levar perigo. E até que na zona mista, depois do jogo, o Wagner Love chegou e falou, né? Eles ainda não sabem jogar contra a gente. E parece que tá demorando para aprender, porque 12 jogos, 9 vitórias do Corinthians, 3 empates só do São Paulo. Situação complicada, hein, Maia? E aí, destaques, opiniões sobre o jogo? Joga mesmo tendo que correr na ladeira o São Paulo, Marina? Então, né? Tá complicado, né? O São Paulo não tá conseguindo se desenvolver. Eu acho que o maior problema nesse momento é o meio-campo mesmo, porque o Cuca ele não consegue repetir jogadores no meio-campo ali, que são os armadores, né, da equipe. E daí acontece que o São Paulo não tem uma identidade, né? Você fica sempre esperando quem que vai ser o grande armador, não tem, aí não consegue furar a defesa do Corinthians. Por mais que o Manuel e o Henrique ainda sejam bastante contestados, e ontem tiveram ali umas falhinhas na saída de bola e tal, eles estão se firmando, né? Não estão levando gol aí nas 3. Da mesma forma que o São Paulo não consegue marcar 3 partidas, o Corinthians não leva gol a 3 partidas também, né? Então são números importantes para uma defesa que vinha sendo bastante contestada, inclusive por mim, bastante. Assim, sempre contestei por muito. Nós, eu também me incluo nessa. A gente sempre cornetou aqui. E o São Paulo, assim, não consegue, né? Primeiro que ontem ainda, essa questão psicológica que você trouxe é muito forte, não consegue. O Cuca até falou, ficou morrendo de raiva, né? Com a situação e tal. Eu até confessei aqui que eu perdi os 10 primeiros minutos do Clássico. Quando eu liguei a TV, estava 1-0, eu falei, acho que eu já sei que esse resultado vai permanecer até o final, ou vai ser 2 ou 3 para o Corinthians, no caso, né? Difícil. Ainda que o Thiago Volpe pegou, né? Algumas bolas ali. Mas, enfim... não vai assim, né? E não dá para oferecer uma fórmula mágica, né? Porque a gente fala, não, joga com o meio campo mais robusto, não dá certo. Joga com o meio campo mais leve, não dá certo. Não, é um camisa 9 que o São Paulo precisa. Coloca lá o camisa 9, não dá certo. Não dá pra explicar, falso 9, não dá certo. O time entra em Itaquera com a postura de que parece vai que perder. Já vai foi, perder. É incrível, né? E o Pato ontem, destaque negativo. Senhora. Pra mim, Fraco. na minha opinião, ele muito fraco e o positivo o Fagner, né? Nossa, como é Sem a bola. comparação. Ganhou todas as né? divididas. Com ele, assim, Jogou incrível. firme, né? Deu o passe Fagner. pro gol também. E aí também alguns destaques, né? O número 3 pegando firme, né? O São Paulo tá a 3 jogos sem vencer, a 3 jogos sem fazer gol, e os Corinthians está a 3 jogos sem levar gols. Então a gente tá vendo aí o Corinthians numa crescente, o São Paulo numa descendente, e é um problema, Théo, porque como você disse, é uma semana importante, a semana de decisão de vaga da Copa do Brasil, semana de clássico, São Paulo numa descendente no momento que não podia entrar nessa descendente, né? Exato, é uma queda de rendimento. Eu até achava que o São Paulo, o Cuca estava conseguindo dar uma cara pro time, né? Tinha conseguido ali montar um esquema, mas aí uma peça começa a faltar aqui, outra ali, outra não corresponde, machuca, outra não dá conta do recado, e aí ele acaba... vai degringolando, né? Exatamente, degringolando. Eu concordo plenamente com a Mar a respeito do meio-campista. Era para ser o Hernanes. A grande verdade é essa: o Hernanes até agora não apareceu. E tanto é que todos nós, né, entramos em comum acordo é que Hernanes chegou, beleza, vai ser o titular, vai resolver. Problema resolvido. Não está sendo assim. Eu acho que o Cuca também tem uma parcela de erro nisso, porque... Por exemplo, não era para ter escalado o Vitor Bueno de titular. Foi mal, hein? Logo num clássico em Itaquera, já que envolve todos esses fatores que a gente está comentando. Ele que jogou poucos jogos, fez poucas aparições minutos, aí. né? Minutos, exatamente. Não tinha jogado um jogo de titular ainda. Vai lá e coloca o menino na fogueira. Na fogueira, exatamente. Acaba queimando para outras vezes também, que ele poderia ter uma sequência. O Igor Gomes poderia ter sido utilizado. O Igor Gomes que foi bem na final do Paulista, apesar da derrota, né? Ele entrou no segundo tempo.
exerceu uma boa função ali na marcação também, não foi utilizado. Então, é uma série de fatores, né, que acabam prejudicando. E aí, mano, eu não sei como você entende essa frase, mas olha só, vou ler na íntegra aqui, tá? O presidente do Corinthians, o André Sanches, ó, ele viu o Timão como zebra no Brasileirão e, ó, era para estar em 8º ou 10º. Eu entendo com uma dose cavalar de ironia, sabe? Pois é. Não sei o que você acha. Ó, eu acho assim, tem os dois lados, né? Primeiro, a gente sempre sabe que o Corinthians é uma potência, independente do que a fase que vive, elimina times, eu falo pessoas, elimina times em mata-mata, enfim, ganhou o Campeonato Paulista esse ano, contradizendo aí muitos comentaristas, inclusive nós mesmos aqui, apesar de eu ter falado, né? Que o Corinthians ia ganhar. O Corinthians cresce em mata-mata. Eu falei que ia ganhar, né? Por nada não. Mas assim, eu acho que o André Sanches, ele põe de uma forma como quem diz assim, eu não sei o que vocês estão falando, né? Nosso time é tão fraco, vocês falam que o nosso time é tão fraco. Né? É um personagem. E ele fazendo isso, ele coloca pressão nos outros. Então, é uma arma muito bem utilizada por ele, porque chama a torcida para ele, falando, não é verdade, vocês não estavam falando que a gente não ia ganhar nada, que a gente não ia fazer nada, etc. E dá certo há 1000 anos já, dá muita gente cai nessa ladainha aí, muito bem utilizada. Eu achava realmente que o Corinthians ia estar um pouco mais para baixo na tabela, mas ainda é cedo para dizer. Né? Mas essa sequência realmente acaba embalando aí o Corinthians para conseguir melhores resultados, né? Até pelo menos a pausa da Copa América. Depois a gente não sabe, né? Essa pausa vai fazer bem pro Corinthians, muito jogador chegando aí também, né? Para encaixar, para treinar. E aí os dois times vão encarar o jogo de volta de mata-mata de maneiras diferentes, né? A gente retratou aqui o São Paulo, que vai jogar fora de casa contra o Bahia numa semana bem tumultuada. O Corinthians vai de boa, né? Venceu o Clássico, ganhou o jogo de ida contra o Deportivo Lara, vai jogar só então na quinta-feira, às 5 horas da tarde, hein? Jogo lá na Venezuela. E o Cuca, que já está preocupado com o aspecto emocional, vai ter que se preocupar mais ainda, porque a carga de adrenalina, a carga de pressão aumenta, não é, Theo? Bahia e São Paulo, quarta-feira, 21h30, jogo de volta da Copa do Brasil, jogo decisivo para ver se o São Paulo vai ou não às quartas de final, né, Theo? Pior de tudo é que o Cuca não vai ter tempo para trabalhar muito bem esse psicológico, né? O São Paulo não vai treinar hoje, é claro, jogou ontem, volta, se reapresenta amanhã e quarta já é o jogo, já viaja para Bahia amanhã mesmo. A boa e velha conversa, né? Exatamente, vai ser na base da conversa, dos ajustes ali na prancheta mesmo, né? E seja o que Deus quiser? Seja o que Deus quiser. Joga São pro Paulo alto e reza, tem um né? time qualificado para conseguir a vaga, mas de fato o aspecto psicológico pode prejudicar bastante nessa quarta-feira. E assim, até antecipando um pouco, esse Bahia é time chato. Não extremamente perdeu... defensivo, Exato. né? Não perdeu do São Paulo, 0-0 e 1-0. Ganhou do Corinthians lá, ganhou agora do Fluminense. Não é um time bobo, tem talentos ali, tem o Gilberto, tem o Arthur, o Eric Ramírez, o Gregory, tá jogando bem. É bom ficar de olho. Meio que marca bastante. Exato. Né? O São Paulo tá numa enrascada danada, viu? Não tem poder de reação, é isso que também complica, né? Porque daí no mata-mata, se leva um gol desse aí no comecinho e não conseguir. Aí abraço, né? Aí complicado, né? Bom, e agora vamos lá, né? Facebook, eu quero ver as provocações. Gazeta Esportiva, você fica à vontade para continuar comentando na live. A gente faz uma parada aqui para falar sobre o Majestoso. Falamos, já passamos informações, opiniões. Agora eu quero saber você, hein? O que você está comentando a respeito desse Majestoso. Marina Buffon. Bora. Ó, o Celson Duarte falando, vai Corinthians, aqui é Corinthians. A Simone, Palmeiras e vários coraçõezinhos verdes aqui, tá animada a Simone. Líder, o Vanderlei, né? Tá falando, tá complicado pro São Paulo. E ele mandou outro aqui também. O Pato jogou? Pois é caráter de provocação isso aí, né? Pois é, ó. A Simone também falando aqui. Cantei a bola da derrota do jogo anterior e cravo. Bahia vence novamente. Eu também acho, Simone, concordo com você. O Marcos Felipe, manda um alô pra minha cidade, Barcelona, no Rio Grande do Norte. Alô, Barcelona. Eu não sabia que tinha um Barcelona, não. Você vê? Será que tem o Messi lá também? Pode ser até o Marcos Felipe aqui, né? A gente não sabe. A Ivone falando também Palmeiras com coraçãozinho verde aqui. O Marcos Felipe comentando, o Corinthians desde o jogo contra o Lara vem mostrando muita evolução, e é verdade, né? O Carille conseguiu fazer bastante coisa, né?
O time está ganhando uma consistência muito grande. Tanto que o Carille falou na entrevista coletiva do DNA do Corinthians, né? Esse DNA que a gente conhece aí há bastante tempo, que vem ganhando títulos nos últimos anos. A Ivone falando, manda um alô para Nayara Dordetti, hoje é aniversário dela. Então, um abraço aqui especial para Nayara Cristina Dordetti, de Serquilho. A conheço pessoalmente, então um abraço para ela, que é aniversário dela hoje. 30 aninhos para ela. A Diana falando aqui, o que vocês acharam do caso das Marias, né? Falando do Cruzeiro. Para quem não acompanhou, né, o caso do Cruzeiro está sendo indiciado aí, né? Suspeitas de fraude, negociação, lavagem. Tá tudo no site da Gazeta e é um absurdo, né, gente? Ela perguntando a nossa opinião aqui, né? Envolve até, por exemplo, o Chelsea vai ficar sem poder negociar atletas pelo mesmo motivo, porque fez transações financeiras com menor de idade. O Cruzeiro, o caso do Estevão William. Estevão William ou William Estevão? É um dos dois. Estevão William, é um nome composto de um garoto, de um jovem de 12 anos, e aí o Cruzeiro vendeu aqui, emprestou nem ali, o pai falou parará. que nem o pai sabia Exato. da história, sabe? Aí tá complicado. Você pode acompanhar tudo no gazetesportiva.com, mas é um caso problemático. Vamos ver se vai dar em alguma coisa aí pro Cruzeiro. O Vanderlei perguntando aqui, o Felipão conseguiu colocar juízo na cabeça do Daverson? Um pouco conseguiu, não sei se muito. Deu certo um pouquinho, né? Pois é, o Marcos Felipe falando há quase 15 anos só dá Corinthians, o Ricardo vai Corinthians, Corinthians campeão brasileiro de 2019. Olha só, esse time que está é para não cair. Eu acho que ele está falando, o Marcos aqui está falando do São Paulo, não sei. Deixa a gente saber aí, Marcos, do qual time você está falando. E aí aquelas coisas de sempre. O Palmeiras não tem mundial, né? Aquela coisa. Aqui, ali. E um abraço para Boa Vista, em Roraima. Olha só. Abraço aí, então, para Boa Vista. Depois eu leio o resto, aí aqui tem muita gente falando hoje aqui. Então, pode continuar. Vocês viram que a Marina é tranquila, ela vai lendo, ela vai mandando abraço, beijo, não tem problema. Agora a gente vai falando de outros assuntos, mas nada que impeça vocês responderem a nossa enquete no gazetesportiva.com, voltarem a falar do Majestoso. Agora a pauta é o Santos, que ficou no 0-0 com o Internacional e divide aí a terceira colocação com o Corinthians e São Paulo. Todos os times têm 11 pontos, obviamente, no critério de desempate, os times vão aí se diferenciando. E o Santos 0, Internacional 0, jogo um pouco pegado, com um pouco de polêmica até, né? E uma Vila Belmiro cheia, mais ou menos uns 12 mil pagantes. Jogo interessante, né? Jogo pegado, mas o empate frustra, né? Frustra pelo que as duas equipes podem fazer dentro de campo. São dois ataques, no meu ver, muito qualificados. O Santos muito pelo estilo de jogar, não necessariamente nomes no papel. Mas o empate frustra e a polêmica ficou novamente a cargo do VAR, né? Que anulou um gol de um lado, anulou um pênalti do outro. Exato. E aí, Marina? Aquela coisa, né? O VAR, quando ele dá pra ser, ele é o centro das atenções. Depois a gente vai ter que falar do Palmeiras também, que o Botafogo tá reclamando. Mas um pênalti pra cá que deu, depois tirou, um gol que depois tirou. O VAR. Então, né? Realmente, igual você falou, ele acaba sendo protagonista em vários jogos. Mas nesse jogo, na minha opinião, os dois foram acertados. O VAR interferiu de maneira correta nos dois. Não teve o pênalti e foi corretamente anulado porque estava impedido mesmo, né? Sim. Então, na minha opinião, o VAR conseguiu fazer jus à realidade, limpo, né? Saiu limpo, Não sei a opinião de vocês, mas para mim os dois lances foram corretamente. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu confesso que o lance do Rodrigo me deixou numa dúvida. Foi o Rodrigo com o Cuesta, né? Eu olhei de um ângulo e falei, não é pênalti. Aí eu olhei do outro ângulo e falei, não pode ser pênalti. Não pode ser pênalti isso aí, não. A gente reclama do árbitro que tá lá na pressão, vendo o lance. E aquela cobrança, né? Vai rápido, filho, vai rápido. Eu vi umas 700 vezes o lance e não sei. Sinceramente, acho que se desse o pênalti, tudo bem, vai. E do jeito que não deu, tudo bem, vai. O gol acho que foi, vou com você. Acho que foi uma interpretação correta. Theo, deseja opinar? Não, concordo. Concorda também? Vai seco. E aí uma coisa que parece que é uma unanimidade é que o Santos precisa mesmo de um camisa 9. E o que me chamou a atenção é que na coletiva de imprensa, dessa vez o São Paulo não passou a mão na cabeça, né? Porque a gente tá acostumado com o São Paulo, ele fala, não, precisa de um camisa 9. Né, tá precisando, vai ser legal se vier. Dessa vez o São Paulo foi um pouco mais grosso, né? Falou, pedi faz 5 meses já o camisa 9, o bicho não chegou ainda.
Aí me complica. E aí, Théo? Exatamente, e ficou claro, né, a falta do camisa 9 nesse jogo aí. O Santos precisava de uma alternativa ali dentro da área para colocar essa bola para dentro. O mais próximo aí a chegar é o Uribe, mas o Flamengo... Mais um gringo, né? Mais um gringo seria o sexto aí no elenco. O Santos teria que fazer um... revezamento, né? Revezamento, porque exatamente. Pode escrever 5 exatamente. E o Brian Ruiz está voltando a treinar. Então a gente. Você lembra? Faz um ano atrás, praticamente, a gente falando Brian Ruiz fora do Santos. E o bicho ainda tá lá, ele não tá nos planos do Sampaoli ainda, mas tá lá treinando, né? De qualquer jeito. Meu. E, enfim, o Santos precisa de um centroavante. Agora a paciência do Sampaoli acho que acabou de vez, né? E esse jogador deve ser confirmado em breve aí pela diretoria, que vai ter pressa para anunciar, né? Agora tem sim ou não? O Uribe é o jogador que o Santos precisa? É o cara que vai resolver? No mercado, dentre as opções de mercado atual, do mercado atual, sim. E você, Má? Sim, também? Também, né? O Marinho, aliás, vai ser apresentado hoje à tarde, né, no Santos, mas o próprio Sampaoli elogiou, falou todas aquelas coisas, mas ele não tem essa função, né? Ele é mais pelo Rodrigo, né? E daí meteu o pau ontem o Sampaoli, até tava bravo. O bichão tava cuspindo porque de fato, se ele tá pedindo e ele vê que na esquema dele, enfim, nas coisas que ele precisa, é um camisa 9, é um centroavante, ele precisa mesmo para ter os resultados, né? Santos não faz gol aí há 3 rodadas também, né? Engano, perdeu do Palmeiras, empatou e agora também empatou de novo sem gol. Situação complicada aí do Santos, mas a gente pode considerar aí como uma notícia boa, Marina, que o Rodrigo pegou e falou: eu não vou pro torneio sub-23 lá da seleção pré-olímpica, entrei em acordo com a CBF, eu fico aqui. Vai jogar mais ou menos mais 4 jogos, a despedida será contra o Corinthians. Então vai ter um reforço aí, né? Rodrigo não vai desfalcar. Então, né? Isso daí foi o que ele falou ontem, depois do jogo, só que não tem um posicionamento oficial da CBF ainda, nem do Santos. Então pode ser que isso que ele falou não seja assim 100% certeza, assim, né? A gente espera... eu não sei o que a gente espera, mas assim, se ele tiver que ir, que vá, né? Mas é triste porque daí ele não vai conseguir se despedir mesmo do Santos, né? Porque daí ele se apresenta o Real Madrid em junho, né? E daí não vai ter tempo para se despedir. 12, acho. Mas caso, acho que é dia 11. Mas caso ele vá fazer seja dispensado da seleção e vá fazer esses jogos, daí ele se despede contra o Corinthians, se eu não me engano, é no dia 12 de junho, por aí. Dia dos Namorados, acho que é. Exato. Então aí essa situação do Santos. E Ceará contra Santos, domingo, 4 horas da tarde, o Marinho pode jogar sim, viu? O Marinho é o Sabianão, né? Aquele do Ceará, passou pelo Cruzeiro, foi especulado no Flamengo, tava no Grêmio e tal. Pode jogar, já está regularizado. Santos que vai meio desfalcado para enfrentar o Ceará. Quem sabe o Marinho não pinta. Pinta a lei do ex, já pensou, Théo? Rapidinho, você acha que o Marinho é o cara que o Santos estava precisando ali, não? Vai ser um substituto, vai ajudar. É uma peça de reposição para o Rodrigo, não sei se é a altura, né? Eu não vejo o Marinho com tanta qualidade assim. Tendo em vista aí as últimas passagens dele aí no Grêmio, né? Enfim, no Ceará ele se destacou, mas... No Cruzeiro, pouca gente lembra que ele foi pro Cruzeiro, enfim, né? Bom, passando aí pro Palmeiras, o paulista que jogou no sábado, ganhou do Botafogo lá no Mané Garrincha por 1-0. E aí, Marina Buffon, o VAR chamando a atenção, hein? É exatamente aí, ó. Beleza. Exatamente aí. Não sei se é nesse lance exatamente, mas foram esses 2 personagens aí, né, que protagonizaram o pênalti. O Daverson, que eu vou ser sincera, se eu tivesse sido a árbitra desse jogo, eu teria agido como o árbitro mesmo, porque eu achei que o Daverson tinha se jogado. A primeira vez assim que eu olhei o lance assistindo ao vivo, eu achei que ele tinha se jogado, mas de fato, o Gabriel, ele... derruba. É Gabriel, né? Porque eu confundo ele, sabe com quem? Com o Rabelo, não tem nada a ver, né? Não, esse daí é o Gabriel. Nossa Senhora, o Rabelo tá no Galo já. Não tem nada a ver. E foi justamente envolvido na troca, né? E eu confundo a aparência dos dois, vai ver. Enfim, e daí o Gabriel, ele derruba, né? Ele pisa, na verdade, né, no Daverson. Eu não sei se foi pênalti de fato, mas ele fez uma falta dentro da área, né? Assim, tem muita gente, inclusive o próprio Gabriel, falando que foi sem querer, mas querendo ou sem querer, né, gente? Foi dentro da área, foi pênalti mesmo, aí foi toda aquela confusão e agora o Botafogo tá querendo anular o jogo. Por quê? Não porque não existiu a falta dentro da área, mas porque o árbitro, aí ó, a nota do Botafogo,
que eles soltaram ontem, né? Porque o árbitro já tinha reiniciado a partida, né, antes de revisar o VAR. E segundo as próprias leis do VAR ali, da FIFA, sei lá o quê, não pode isso acontecer. Certo. Daí o Botafogo está pedindo a anulação do jogo contra o Palmeiras por conta dessa decisão aí do árbitro de reiniciou a partida, ele foi chamado depois que já tinha reiniciado e deu o pênalti depois, né, de tudo isso ter acontecido, mas... É complicado, é difícil, né? Assim... Até porque existe, né, nas normas ali do VAR também uma cláusula que diz que... como é que é o negócio? Que ele pode sim. Existe uma cláusula da cláusula, né? Uma regra da regra, uma exceção dessa regra dizendo que ele pode sim, em determinados casos, depois da partida reiniciada, e tomar outra decisão, sabe? Tem também, por exemplo, aqueles lances, né? O Botafogo colocou a bola em jogo sem o árbitro autorizar. Pode ser. Pode ser uma artimanha do Botafogo e tal, mas o árbitro não autorizou, estava ainda revendo e tal. Mas que isso vai dar um pano pra manga, hein, Théo? O Botafogo pedindo anulação, uso indevido do VAR, pênalti, não pênalti. O Palmeiras está líder, mas né, tem que colocar um asterisco ali, porque não sabe se vai anular, se não vai. Mas nessa situação, acho que a gente tem que olhar para o objetivo principal do VAR, né? O motivo pelo qual o VAR foi instalado no futebol brasileiro. É para corrigir possíveis erros da arbitragem. No caso, o objetivo foi atingido e a arbitragem voltou atrás e tomou a decisão correta, porque foi falta no Daverson e ponto final. Sim. Sendo assim, não tem muito o que falar, Botafogo, ok, tem lá a lei do VAR e tudo mais, mas, cara, se a decisão certa foi tomada, não tem que reclamar, né? Perdeu na bola, o Palmeiras jogou melhor que o Botafogo. E assim, com certeza a gente vai ver na sexta-feira isso, mas eu vi muito torcedor do Botafogo naquele tweet lá mesmo falando, tipo, não pede pra jogar de novo que eles vão jogar com raiva e vão ganhar demais, né? Pode acontecer. Meu, aí porque a gente sabe das limitações do time do Botafogo, que defensivamente vai muito bem, mas, né, olha lá. Foi pênalti, sem o VAR. Não seria dado, mas foi justo. Pois pessoal, é que a gente falou aqui, vai dar um pano pra manga, né? Pois é. Mas aí o Palmeiras continua invicto, são 29 jogos de invencibilidade e parece que o carro tá engrenando, né, Marina? Porque tá engrenadaço, né? Vou te dizer uma coisa, você vê algum defeito nesse Palmeiras? A defesa tá boa, o ataque pode não estar nos trinques, mas de 1-0 em 1-0 tá ganhando, né? Tá líder. Eu acho que a única... Não sei se é defeito, né? Não é também defeito, que mas precisa assim... de melhoria, não sei. Ou também não sei porque é o estilo de jogo do Felipão, mas muitos torcedores querem ver um futebol mais vistoso, né? Às vezes só o resultado... o torcedor quer ver, né? Com todas essas peças do elenco, realmente ver triangulação e chegar com mais infiltração, não só bola alçada na área. Um espetáculo. Só que não dá para sempre ser assim, ainda mais quando se disputa um monte de competição. Né? Agora, uma coisa que a gente precisa falar com certeza é a defesa do Palmeiras, que passou aí os 1000 minutos contando os acréscimos de todos esses não sei quantos jogos aí que... eu anotei aqui, ó. A dupla de zaga composta pelo Luan e pelo Gustavo Gomes, o Gomes que fez o gol no pênalti ali, além dele ser um ótimo zagueiro. Muito bom. Ele ainda é goleador, bate muito bem em pênalti. Essa dupla de zaga ela já jogou 29 jogos juntos, né? E juntas eles têm 20 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas, sendo que em 22 desses 29 jogos eles não sofreram gols. Esse é o dado mais absurdo, né? É muito Luan absurdo e Gomes isso. Juntos fizeram 29 jogos e não sofreram gols em 22. São 12 seguidos sem sofrer agora. Nossa senhora, é um dado absurdo, né? Então, acho que, sim, eu nunca vi algo desse nível, assim. Sim, realmente é impressionante. Nível alcançado muito alto, assim, e mostra como esse time do Palmeiras está um degrau acima do restante, né? É um time já redondo, todo mundo sabe ali a função que tem que exercer dentro de campo. E destaque também para o Felipe Melo, porque ajuda bastante ali a cabeça de área. Era exatamente o que eu ia falar. Se não fosse o Felipe Melo ali, claro que o Palmeiras teria uma outra peça, né? Atualmente com o dinheiro que tem, mas Luan e Gustavo Gomes provavelmente já teriam tomado algum gol nesses últimos 12 jogos. Né? O pilar, Gustavo Gomes e Luan. Mas, poxa, o lateral, Vitor Luiz jogando bem, Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Mike, o Everton, até porque, né? Exato. Tem jogado Agora tem bem. uma notícia ruim. Eita. Que essa dupla
deve voltar a jogar junta apenas depois da Copa América. Isso porque o Gustavo Gomes foi, né, convocado pelo Paraguai para disputar a Copa América, e o Luan sentiu, né, ele foi substituído no jogo contra o Botafogo, e daí o Felipão, prevendo, né, que ele... Para que forçar, sendo que você tem outros jogadores para colocar ali na zaga, né? Então é muito provável que contra o Sampaio Corrêa, que é o próximo compromisso do Palmeiras aí durante a semana, não seja o Luan que vai fazer a dupla junto com Gustavo Gomes. Deve ser o Antônio Carlos ou o Dracena. Né? Quem sabe. E é bom a gente só arredondar essa bola do Palmeiras, como a Marina já disse. Palmeiras Sampaio Corrêa, Copa do Brasil, quinta-feira, 8 horas. Palmeiras tem a vantagem, já ganhou no Maranhão por 1-0, o jogo aqui no Allianz, e o Palmeiras é líder absoluto com 5 vitórias e um empate, o único invicto do Campeonato Brasileiro com 16 pontos e olha só, né? 13 gols a favor e 1 contra. Lembrando que são 6 jogos, né? 6 jogos, 13 gols a favor e 1 contra. Tá realmente muito boa essa campanha do Palmeiras. Ó, outros resultados do Brasileirão aí para você ficar informado. Grêmio 1-0 no Atlético Mineiro, saiu da zona da degola, a primeira vitória do Grêmio no campeonato. Flamengo 3-2 no Atlético Paranaense na Bacia das Almas, 2 gols praticamente nos acréscimos do Flamengo. E o Marcelo Cirino, hein? Minha Nossa Senhora, ele não tinha feito nenhum gol no ano. Foi jogar contra esse clube e meteu logo 2. E o Marcelo Cirino, meu Deus do céu. E não é assim que funciona? A lei do ex, né? Aí o Bahia contra o Fluminense, que noite do Agenor, né? Foi expulso, roubaram a bola, o Gilberto roubou a bola dele, fez o gol. Aí, nossa senhora, que noite do Agenor. Força, meu querido. Fortaleza 1, Vasco 1, Vasco de novo tomando gol nos últimos minutos, nos finalmente. Lucha ainda não ganhou pelo Vasco. Cruzeiro 2, Chapecoense 1, não. Cruzeiro 1, Chapecoense 2, a Chape virou para cima do Cruzeiro. E hoje tem ainda Avaí contra Ceará, CSA contra o Goiás. Destaque para Edna, né? Edna que vai arbitrar o jogo aí do CSA contra o Goiás. Primeira mulher depois de 15 anos a apitar um jogo de Série A. Boa sorte para ela. Bom, Marina, Facebook aí pra gente começar a encerrar? Tem uma galera brava comigo, sabe por quê? Porque eu pulei comentário, mas na verdade, gente... É que não dá, né, pessoal? Não é nem isso. O EL Silva e o Onis Costa falando, por que você pulou meu comentário? Na verdade, gente, deu um problema nos meus comentários, e aí eu não consegui ler todos, apesar de ter um monte. Então fica um abraço pra vocês aqui, porque realmente, o Guilherme tá vendo aqui, né? Não tá indo pra cima, eu não consegui ver o comentário de vocês, então eu não escolhi. Muito também, né? Eu não escolhi, não foi por nada pessoal, não, é porque passou o comentário aqui, ó. Feito esse pedido de desculpas, é super fofa. Ó, o Ravel Moura falando, o VAR meteu a mão no Santos também. O do Gabigol foi muito menos pênalti do que o do Rodrigo, e lá o VAR confirmou, concordo, né? O do Gabigol. O gol que o Gabigol fez de pênalti contra o Furacão. Exatamente. O Marcos Felipe falando pra gente aqui, quero parabenizar a Gazeta Esportiva pela qualidade dos seus jornalistas, bons profissionais. Muito obrigada. Valeu, Marcos Felipe. Agradecemos. E o Vanderlei tá concordando com ele, falando que o programa é excelente. Então fica um abraço aqui para os dois, né? Obrigado. O João Eduardo falando, esse ano o Corinthians vai encerrar com mais 3 títulos. Olha só. Eita, mais 3 títulos. Vem o quê? Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro? Pelo jeito, é o que tá disputando, é o que tá né? disputando. Vai ganhar tudo. 4 títulos em um ano, quero ver, hein? Olha só. Deixa eu ver, o João Eduardo falando, vai Corinthians. O Marcos Felipe, o Santos apanha com Rodrigo ou sem Rodrigo? É a opinião do Marcos aqui. O Leonardo Lucas, programa show, estão de parabéns. Entrega as taças pro Palmeiras, imbatível. Valeu. Dali aí, Verdão. Léo. Um abraço para você. A Simone dando aquela cutucada, né? Quem tem mais tem 10, falando aqui. O Marcos Felipe, quero ver o Palmeiras ganhar do Corinthians. Esse jogo vai ser bom, hein? Esse jogo vai ser bom. Corinthians clássico, Palmeiras invicto. Ó, o Leonardo pedindo um abraço para Cotia. Então, um abraço aí para Cotia. Ah, se fosse Guilherme Serrano, né? Ele ia fazer uma declaração desse tamanho. O Evandro, Palmeiras sendo ajudado pelo VAR. Que vergonha. Opinião do Evandro aqui sobre o gol do Palmeiras contra o Botafogo. Deixa eu ver quem mais. Todo mundo falando bem do programa aqui. Muito obrigado para vocês. E o Marcos Felipe falando, quando pegar o Corinthians, o Palmeiras amarela. Realmente, o Palmeiras perdeu do Corinthians na temporada, né? Só 2 derrotas até agora. Uma delas foi pro Corinthians. E o Vanderlei falando Palmeiras sobrando. E para fechar, uma pergunta do Vanderlei também. O professor consegue salvar o Vasco? Professor? Eu acho que não. Minha resposta já. Tá eu também acho que não. Acha que não? Acho que não.
Nossa, o time do Vasco é muito limitado. Muito Não há Cristo que faça. Sem o Max faça ainda. milagre ali. Não, sinceramente, eu acho que tá ficando cada vez mais difícil pro Vasco, porque tá perdendo o prazo para reagir, viu? Não sei, viu? Vai ser sofrido até o final pro time do Vasco aí, essa queda ou não queda, permanência, a não ser que baixe algum santo ali para resolver tudo, né? Mas enfim. Bom, pessoal, vocês participaram aqui no Gazeta Esportiva, nosso Facebook, a gente registrou o máximo de comentários que deu, né? Afinal de Não, contas. e agora o Onis mandou o comentário dele, eu vou ler aqui para você ver que não é uma coisa pessoal. Ele Tá. falou, quarta-feira, mais uma vez os torcedores do São Paulo serão assim. Aí ele colocou vários emojis de palhaço. Então aqui fica o comentário do Onis Costa Araújo. Um abraço para você, Onis. Abraço aí, pessoal. É que não dá muito comentário, a Bastante. Marina até se esforça, mas Eu tentei. É uma sinuca de bico danada. Bom, aí pra gente já encerrando aqui, gazetesportiva.com, nós temos uma enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil, perguntando justamente se a derrota no clássico do São Paulo para o Corinthians pode influenciar no resultado do São Paulo na Copa do Brasil. As opções sim ou não. Vamos ver então aí o que aconteceu. Você pode seguir votando no gazetaesportiva.com. Eita! Nossa! Uau, hein? Uau! 89% das pessoas acreditando que vai influenciar. Theo do céu, isso não é nem um massacre, é uma sova, né? Então, número alto e concordando com a mesa aqui, Surra? né? Sim, surra. Massacre, surra, goleada, sova. Não tem jeito, é a Meu Deus. consequência aí dos últimos resultados, né? O São Pois Paulo é. chega, de fato, Caldo bem engrossou? impressionado. Caldo Caldo engrossou. hein, engrossou é Thaís? ótimo. Meu Deus do Uma céu. lavada mesmo, achei que ia estar Lavada, um pouquinho... faltou essa. É. Você Azedou não o falou pé do lavada? freio. Não. Ah, eu achei que tinha sido lavada. Foi uma lavada mesmo, 89%. Bom, você pode votar lá, né? Gazetesportiva.com. Se você tiver muito ânimo e vontade, vai ver, Tentar né? reverter aí, Tenta né? reverter, ou se não bater 99%. Não sei. Bom, pessoal, Gazeta Esportiva primeira edição encerrando agora, né? Valeu, hein, Má? Obrigado, boa Valeu, tarde. obrigada. E Até último mais. comentário. Vai lá. Eu quero Ela mandar um tenta, abraço ela aqui sempre para Feira de tenta. Santana, o Edvanildo Reis. Fica um abraço para Feira de Santana, na Bahia. Boa tarde aí, então. Um grande abraço para Feira de Santana, na Bahia. Theo, valeu, hein? Boa tarde, Valeu, prazer. Gui. Um abraço, boa tarde aí pra todo mundo e até amanhã. Até amanhã, eu não sei se eu volto amanhã, viu? Eu tô aqui amanhã. Eu também. Ó. Eu e a Mar faremos a dobradinha neste início Que de semana. beleza, hein? Isso aí. Valeu, então, pessoal. Boa tarde. Foi um prazer, foi uma honra. Como vocês já sabem, 12h30, a Gazeta Esportiva primeira edição volta. Valeu, tchau.